Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar a função exponencial. Antes, nós iremos aprender um pouco mais sobre essa função exponencial. Observa aqui comigo. Pessoal, uma observação aqui, ó, sobre uma função exponencial, que é uma função da forma, por exemplo, a função exponencial, ela é uma função do tipo y igual a ax, a elevado a x. Agora, esse a não pode ser um número qualquer, tem que ser positivo e tem que ser diferente de 1, vice. Ele tem que ser positivo e diferente de 1. A função exponencial tem que ter essa característica. A base da potência ela deve ser positiva e diferente de 1. Por que positiva? Porque quando a gente tem expoentes do tipo raiz quadrada, então não existe raiz quadrada nos números reais de número negativo. E se fosse 1, não é? Você teria 1 elevado a 2 era 1, 1 elevado a 3 era 1, teria tipo uma função constante. Há dois gráficos possíveis para a função exponencial. Ela pode ser uma curva exponencial crescente ou uma curva exponencial decrescente. Ela pode ser uma exponencial crescente ou decrescente. Rui, quando é que isso acontece? Que ela é uma curva exponencial crescente ou uma curva exponencial decrescente? Vê, ó, ela vai ser uma exponencial crescente sempre que a base for maior que 1. E ela vai ser uma exponencial decrescente sempre que a base for um número entre 0 e 1. Sempre que a base for um número entre 0 e 1. Então é isso que a gente tem. Aqui é sempre 1, porque a elevado a 0 é 1. Beleza? Então ali o x é 0, a elevado a 0 é 1. Então nós temos essas duas possibilidades aí. Claro que existem alguns parâmetros que vão variar aí, mas essas são as funções exponenciais do tipo y igual a elevado a x. Crescente quando a base é maior que 1 e decrescente quando a base é um número entre 0 e 1. Então vamos à nossa questão agora. A meia-vida é o tempo necessário para que a massa de uma substância radioativa se reduza à metade. No instante inicial, duas amostras possuem 100 gramas. Então é como se você tivesse uma amostra A, uma amostra A e uma amostra B. Inicialmente, começam com 100 gramas, 100 gramas cada uma delas. E as meias-vidas são 20 horas e 15 horas. Passados 5 dias, qual vai ser a razão entre suas massas? Vê, ó, é, reduzir a metade é multiplicar por meio. Reduzir a metade é multiplicar por meio. Beleza? Cada vez que isso vai ser a massa de A, isso aqui vai ser a massa de B. Vai multiplicando por meio. Mas é a cada meia vida. Então, por exemplo, aqui eu vou botar meio elevado a n. Meio elevado a n. Isso é o número de meias-vidas. Aqui, meio elevado a n. Vou botar aqui n de A, o número de meias-vidas que A passou, e n de B, o número de meias-vidas. Esse n é o número de meias-vidas. Meias-vidas. Sabe? Então, é isso que nós vamos ter aqui. Ele quer a razão. A razão é o quociente, não é verdade? A razão é o quociente, é a divisão. Então, ele quer dividir a massa de A pela massa de quem? De B. B. A massa de A vai começar aí com 100. Vai começar com 100. Mas aí eu vou ter meio. Eu preciso saber quantas meias-vidas tiveram aí em A. 20 horas é a meia-vida de A, não é verdade? 20 horas é a meia-vida de A. Aí você tem o seguinte, 5 dias é 5 vezes 24. Aí quando eu dividir por 20, porque
isso é o NA, né, o número de meias-vidas de A, vai ficar 120 dividido por 20 vai dar 6. Então, meio elevado à sexta. Já para B, você vai ter 100. Aí, quantas meias-vidas tem esse período aí? Como vocês são 5 dias, o dia tem 24 horas. Mas aí eu tenho que dividir por quanto? Por 15, porque 15 horas é o tempo de meia-vida de B. 5 vezes 24 dá 120. 120 dividido por 15 dá 8. Então você vai ter 8 meias-vidas. Então vai ser meio elevado a 8. Aqui, o que é que a gente pode fazer? Pode simplificar 100 com 100. E aí eu fico com 1 sobre 2 à sexta, 2 à sexta, não é verdade? 2 à sexta. E aqui 1 sobre quanto? 2 à oitava. Como é que se divide duas frações? Repete a primeira, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui nós vamos ter uma divisão de potências de mesma base. E quando a gente divide potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então você vai ter 2 elevado a 8 menos 6, ou seja, 2 ao quadrado, que daria 4, e a resposta encontra-se na alternativa dele dado. Então, recapitulando aqui, você começou cada substância com 100 e vai reduzindo a metade, ou seja, vai multiplicando por meio a cada 20 horas, que é o tempo de meia-vida, o tempo para se reduzir a metade, e B a cada 15 horas. Como você tem aí um período de 5 dias é 120 horas, na verdade. Aí, ou seja, para A, como o tempo de meia-vida é 20 horas, foram 6 meias-vidas, 6 reduções à metade. Já B, o tempo de meia-vida é menor, ou 15 horas, então reduziu mais vezes a metade, no caso, 8 vezes. E aí, quando fizemos a razão entre as suas massas, encontramos aí essa razão igual a 4, ok?